Fala galera do CPOAB, é um prazer estar aqui com os senhores nessa reta final para a primeira fase do 31º Exame de Ordem. Para quem não me conhece, meu nome é Zanata e eu sou professor de ética aqui do CPOAB. Vamos estar trabalhando uma super revisão nessa reta final para que vocês consigam gabaritar as 8 questões de ética nessa primeira fase. Quero fazer 2 observações fundamentais. Primeira observação é que o nosso curso é uma revisão, o nosso curso é uma reta final. Então, eu vou trazer o máximo de informações no menor tempo possível. E para tentar zelar pela exatidão das informações, eu fiz um material de apoio completo com os dispositivos concernentes ao tema para a gente estar acompanhando junto. Segunda informação, como é um curso de revisão, como é uma reta final e eu preciso trazer o máximo de conteúdo para os senhores, a velocidade das aulas será um pouco acelerada. Então, eu peço 2 coisas. Quem tiver a necessidade de realizar anotações, além do material de apoio, eu peço que vocês pausem o vídeo conforme for assistindo, vão anotando para assimilar melhor o conteúdo. E segundo ponto, em razão da velocidade, se ficar qualquer dúvida relacionada a algum ponto, eu peço que os senhores me procurem nas redes sociais para que a gente possa esclarecer o que for preciso. Sem delongas, é isso, pessoal. Vamos juntos, vamos chegar junto com o CPOAB nessa primeira fase e eu tenho certeza que vocês irão gabaritar essas 8 questões de ética. Valeu! Vamos iniciar por uma introdução na tela. Ponto 1. Visão geral sobre os órgãos da OAB. Meus amigos, a OAB possui 4 órgãos: o Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência aos Advogados. O Conselho Federal é o órgão supremo da OAB, dotado de personalidade jurídica própria e de âmbito nacional. O Conselho Federal da OAB possui competências próprias que estão lá no artigo 54 e a estrutura e funcionamento do Conselho Federal da OAB está disciplinada no Regulamento Geral do Estatuto. O Conselho Seccional, por sua vez, é o órgão da OAB que possui jurisdição sobre os estados, sobre o Distrito Federal e eventuais territórios. O Conselho Seccional também possui personalidade jurídica própria e, como dito, pode abranger um estado, a área do Distrito Federal ou eventuais territórios. Então, ilustrando, cada estado, o Distrito Federal e eventuais territórios irão possuir o seu próprio Conselho Seccional. O Conselho Seccional possui competências próprias que estão lá no artigo 58 e a estrutura e funcionamento do Conselho Seccional está disposta lá no seu respectivo regimento interno. Cada Conselho Seccional possui o seu próprio regimento interno. Por sua vez, a subseção é o órgão da OAB criado pelos Conselhos Seccionais. Então, os Conselhos Seccionais, cada um deles pode criar subseções. Essas subseções, por constituírem partes autônomas do respectivo Conselho Seccional, não possuem personalidade jurídica própria e podem abranger a área de parte de um município inteiro ou mais de um município. As subseções possuem competências próprias, estão lá no artigo 61 do Estatuto, e o ato constitutivo dessa subseção é uma resolução do Conselho Seccional. Então, o Conselho Seccional, através de uma resolução, cria as subseções. E para editar essa resolução, o Conselho Seccional precisa do quórum de presença de 2/3 dos seus conselheiros. Por fim, a Caixa de Assistência ao Advogado é o órgão da OAB criado pelo Conselho Seccional. Então, cada Conselho Seccional pode criar sua respectiva Caixa de Assistência ao Advogado, que tem como finalidade prestar assistências aos inscritos do respectivo Conselho. Exemplo, fornecimento de vacinas, desconto em livros, medicamentos, etc. A Caixa de Assistência ao Advogado possui personalidade jurídica própria e a sua área se limita ao Conselho Seccional ao qual se vincule. Suas competências estão lá no artigo 62 e cada caixa de assistência possui o seu regimento interno e o seu respectivo estatuto, onde está regulado a sua estrutura e funcionamento. Professor, mas eu ouvi falar num tal de TED, Tribunal de Ética e Disciplina. Existe? Existe. Meus amigos, primeira informação é que o TED não está no rol do artigo 45. Segundo o artigo 45, os órgãos da OAB são apenas o Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa. O TED não está nesse rol do artigo 45. Por quê? Porque o TED é um órgão disciplinar criado e vinculado ao respectivo Conselho Seccional. Então, cada Conselho Seccional cria o seu respectivo TED. E a função precípua desse TED é julgar em primeiro grau os processos ético-disciplinares, além de exercer outras competências que nós vamos analisar lá no artigo 71. Por fim, você precisa conhecer uma coisa chamada Conselho de Subseção. Essas subseções aqui,
que são os órgãos da OAB, se contarem com mais de 100 advogados, elas também podem ser integradas por um conselho de subseção. Esse conselho de subseção possui um pouco mais de autonomia e força, possui algumas competências específicas. A exemplo, o conselho de subseção, ou melhor dizendo, a subseção que possui conselho, tem competência para instruir um processo ético disciplinar. Instruir e não julgar. Ela instrui esse processo ético disciplinar e depois o remete para o TED, para que o TED realize o julgamento. Nosso segundo ponto na introdução é o objeto de estudo da ética, na tela. Para gabaritarmos as 8 questões de ética nessa primeira fase, precisamos conhecer o Estatuto da Advocacia da OAB, o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina, que são os 3 diplomas que formam a nossa base de estudo. O Estatuto da Advocacia da OAB é uma lei ordinária nacional, criada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, que tem por objeto dispor sobre o Estatuto da Advocacia e dispor sobre a OAB no Brasil. Conta com 87 artigos e está em vigor desde 1994. Meus amigos, o Estatuto da Advocacia é lei, e como lei é de observância obrigatória por todos. Além disso, o Conselho Federal da OAB, apesar de ser o órgão supremo da OAB, não pode alterar o Estatuto. O Estatuto é lei e só pode ser alterado por outra lei criada pelo Congresso Nacional. Logo, o Conselho Federal não tem competência para editá-lo. Por outro lado, o Regulamento Geral do Estatuto da OAB veio no seguinte sentido. O legislador viu que o Estatuto seria insuficiente para tratar desses temas de advocacia e OAB. Por isso, determinou que o Conselho Federal da OAB editasse o Regulamento Geral. Então, o Regulamento Geral pode ser conceituado como um ato normativo da OAB, criado pelo Conselho Federal mediante 2/3 das delegações, que tem por objeto especificar, regulamentar e complementar o Estatuto. Conta com 158 artigos e está em vigor desde 1994. Assim que o Estatuto da Advocacia entrou em vigor, logo em seguida foi criado o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. Por fim, o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, apesar de não ser lei em sentido estrito, deve ser obrigatoriamente observado pelos inscritos na OAB, porque o Estatuto assim determina. Por fim, se o Conselho Federal possui competência para criar o Regulamento Geral, com muito mais razão ele também pode alterá-lo mediante o quórum de 2/3 das delegações. Por fim, o Código de Ética e Disciplina também é um ato normativo criado pelo Conselho Federal mediante 2/3 das delegações, que tem por objeto dispor sobre deveres éticos, publicidade e processo disciplinar. A lógica é que o legislador brasileiro determinou que o Conselho Federal da OAB editasse também um ato normativo, um código de ética só para os advogados. Esse código de ética conta com 80 artigos, está em vigor desde 2016, é um código relativamente novo. O Código de Ética e Disciplina é de observância obrigatória por todos os inscritos na OAB. E com muito mais razão, se o Conselho Federal é quem criou o Código de Ética e Disciplina, ele também pode alterá-lo, também obedecendo o quórum de 2/3. E cuidado com questões antigas. O Código de Ética é de 2016, entrou em vigor em 2016. Cuidado com as questões que têm como parâmetro o gabarito relacionado ao Código de Ética anterior. Nosso próximo tema, ainda dentro da introdução, é tratar sobre os outros atos normativos que existem na OAB, na tela. Além do Estatuto, do Regulamento Geral e do Código de Ética, existem outros atos normativos que são os provimentos, as resoluções e os regimentos internos. Eu não preciso que vocês conheçam cada um deles, mas eu preciso que vocês saibam por que eles existem e aonde eles se encaixam. Na tela. Nós vimos que o Estatuto é a lei que trata da advocacia no Brasil e que o legislador determinou que o Conselho Federal da OAB editasse o Regulamento Geral para especificar as regras do Estatuto. Além disso, o legislador também determinou que o Conselho Federal da OAB editasse o Código de Ética e Disciplina exclusivo para os advogados. Pois bem, algumas matérias do Estatuto e algumas matérias do Regulamento Geral, segundo eles, devem ser tratados por provimentos do Conselho Federal da OAB. Esses provimentos exigem o quórum de 2/3 das delegações. Então, os provimentos são os atos normativos da OAB editados pelo Conselho Federal para tratar matérias específicas determinadas pelo Estatuto e pelo Regulamento, complementando-os. E exige o quórum de 2/3 das delegações. Tudo aquilo que não for tratado por provimento será tratado através de resolução. Então, as demais matérias de competência do Conselho Federal que não exigirem a edição de provimento são tratadas por resolução do Conselho Federal da OAB. Essa resolução aqui é residual. Tudo que não for tratado por provimento será tratado por resolução. E não exige o quórum de 2/3. Então, as resoluções são os atos normativos editados pelo Conselho Federal,
com caráter residual para tratar de todas as demais matérias que não exigem a edição de provimento. Essas resoluções não exigem um quórum especial, porém, algumas observações complementares. Essas resoluções também podem ser editadas pelos conselhos seccionais. Cada conselho seccional, para tratar sobre suas competências, pode editar suas próprias resoluções no âmbito do seu território. E, além disso, os conselhos de subseções, que nós já vimos o que é, também podem editar resoluções para tratar das suas competências. Além disso, por determinação expressa, novos conselhos seccionais que forem criados pelo Conselho Federal devem ser criados através de resolução. E também por disposição expressa, o Código de Ética e Disciplina, que é uma resolução, para sua edição e alteração, exige o quórum de 2/3. Por fim, os regimentos internos, vocês já sabem, são os atos normativos da OAB editados pelos conselhos seccionais. Cada conselho seccional edita o seu próprio regimento interno para disciplinar sua estrutura e funcionamento. Essa edição de regimento interno por parte do conselho seccional exige o quórum de presença de 2/3 dos conselheiros. Porém, também podem editar regimento interno a Caixa de Assistência ao Advogado, o TED, os conselhos de subseção e, por fim, uma última informação relevante. O Conselho Federal é composto por vários órgãos e, além desses órgãos, por comissões permanentes e temporárias. Essas comissões permanentes e temporárias do Conselho Federal da OAB se submetem a um regimento interno único. Essa é a informação que você tem que guardar. Por fim, algumas informações complementares importantes para vocês na tela. Para que o Conselho Federal da OAB possa editar ou alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, os provimentos e ainda para intervir em conselhos seccionais, é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. O Conselho Federal é composto por várias delegações. Cada delegação possui 3 conselheiros. Para esses atos aqui, editar o Regulamento Geral, o Código de Ética, provimento e intervir em conselhos seccionais, é exigido o quórum de 2/3 das delegações e não dos conselheiros. Por outro lado, para que o Conselho Seccional da OAB, os conselhos seccionais da OAB, possam aprovar ou alterar seu regimento interno respectivo, criar ou intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, nas subseções e ainda para aplicar pena de exclusão ao inscrito, é exigido o quórum de presença de 2/3 dos conselheiros. Os conselhos seccionais, por outro lado, não são compostos por delegações, mas sim por conselheiros específicos. Para esses atos aqui é exigido o quórum de presença de 2/3 dos conselheiros. Atenção! Enquanto o artigo 78 exige o quórum de presença, o quórum das delegações, o artigo 108 do regulamento exige o quórum de presença dos conselheiros. Além disso, é possível que no Estatuto e no Regulamento Geral não tenha sido tratado determinado tema e que esse tema seja omisso. É competência do Conselho Federal resolver esses casos omissos no Estatuto, através da sua diretoria. Então, em síntese, compete à diretoria do Conselho Federal resolver os casos omissos no Estatuto e no Regulamento, sempre submetendo essa decisão ao referendo do Conselho Pleno. Além disso, você precisa saber que o Conselho Federal da OAB pode intervir nos conselhos seccionais quando constatar grave violação ao Estatuto e ao Regulamento Geral. E, por outro lado, os conselhos seccionais também podem intervir parcial ou totalmente nas subseções e na Caixa de Assistência, quando constatar grave violação do Estatuto, do Regulamento Geral, do regimento interno do respectivo conselho seccional. Além disso, se o conselho seccional criar o seu respectivo regimento interno e esse regimento interno possuir um dispositivo que contrarie o Estatuto ou o Regulamento Geral, a terceira Câmara do Conselho Federal pode modificar ou cancelar esse respectivo dispositivo. E, por fim, existe uma regra especial sobre possibilidade de cassação e de modificação de atos de autoridades da OAB, que eu vou deixar para a leitura complementar dos senhores. E, por fim, destaquei aqui para vocês também em leitura complementar as matérias que, segundo o Estatuto e o Regulamento Geral, devem ser tratadas por provimento. E destaquei ainda
alguns pontos relevantes sobre temas específicos que, por disposição expressa, são tratados por resolução. É perigoso que a OAB troque e coloque provimento por resolução e resolução por provimento. Muito cuidado com isso. Deem uma lida nesses artigos para não confundir o que é regulado por provimento e o que é regulado por resolução. Nosso próximo ponto é a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, na tela. A OAB possui dois grandes quadros: os quadros dos advogados e os quadros dos estagiários. Você bem sabe que o exercício da advocacia no Brasil é privativa dos inscritos na OAB. Somente advogado inscrito na OAB pode exercer a advocacia. Porém, você também precisa saber que os estagiários de advocacia, desde que inscritos na OAB, também podem praticar os atos privativos da advocacia, sempre que estiverem em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. Acontece que tanto os advogados como os estagiários possuem requisitos específicos para a inscrição, que é o que nós vamos analisar agora. Os requisitos para a inscrição como advogado estão lá no artigo 8º do Estatuto da OAB e nós vamos analisar um por um. O primeiro requisito para a inscrição como advogado é possuir capacidade civil. Você bem sabe que a capacidade civil é a medida da personalidade e ela é atingida aos 18 anos. Você comprovando com um documento de identidade civil que conta com 18 anos, presume-se que você possui capacidade civil. Além disso, o menor de 18 anos que possui a graduação no curso de Direito, segundo o Código Civil, é emancipado para todos os fins legais e, portanto, ele preenche esse requisito da capacidade civil. O próximo requisito para inscrição como advogado é possuir diploma ou certidão de graduação em curso de Direito, em faculdade, em instituição de ensino, melhor dizendo, oficialmente autorizada e credenciada. Muito cuidado, é necessário que a instituição seja autorizada e credenciada. São requisitos cumulativos. Além disso, na ausência de diploma, posso requerer a minha inscrição como advogado? Sim. Nesse caso, você precisa apresentar certidão de graduação em curso de Direito, acompanhada sempre de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Além disso, aquele que se graduou no estrangeiro, fora do Brasil, aquele que tem o seu diploma de graduação do estrangeiro, pode se inscrever como advogado no Brasil, desde que revalide o seu diploma e atenda a todos os demais requisitos, inclusive prestando exame de ordem. É muito importante você saber que essa revalidação não é realizada pela OAB, mas sim por uma instituição específica, de acordo com as normas do MEC. O terceiro requisito para inscrição como advogado é possuir título de eleitor e quitação do serviço militar, se for brasileiro. Ainda nos requisitos para inscrição, vamos analisar o próximo, que é a aprovação em exame de ordem. Para você se inscrever como advogado na OAB, você precisa ser aprovado no exame de ordem. Algumas observações complementares. O exame da ordem já decidiu, o STF, ele é constitucional. Além disso, o simples fato de você ter sido aprovado no exame da OAB não garante a sua inscrição. Você precisa preencher todos os demais requisitos. Além disso, o exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal. Porém, a primeira Câmara do Conselho Federal pode expedir resoluções para regulamentar esse exame de ordem, garantindo a sua eficiência e padronização nacional. Além disso, atualmente, você precisa saber que o exame de ordem é regulamentado no provimento 144 de 2011. Ainda dentro de exame de ordem, o exame de ordem, segundo o artigo 58 do Estatuto da Advocacia e da OAB, é realizada sua realização é de competência privativa do Conselho Seccional. Porém, atualmente, por delegação dos Conselhos Seccionais, quem realiza o exame de ordem de caráter unificado é o Conselho Federal. Além disso, você precisa saber que a preparação e realização do exame de ordem pode ser totalmente ou parcialmente terceirizado para bancas, como assim o é atualmente. Você precisa saber que são realizados 3 exames de ordem por ano e que existe um negócio chamado Coordenação Nacional do Exame de Ordem, designada pela diretoria do Conselho Federal, cuja composição está lá no artigo 2º do provimento, que você não precisa se preocupar com isso, mas você precisa saber que essa coordenação possui como competências organizar o exame de ordem, elaborar o edital do exame de ordem, zelar pela sua boa aplicação, acompanhar e supervisionar todas as etapas da preparação e realização do exame da OAB. Além disso, você precisa saber que é dispensado do exame de ordem, ou seja, pode requerer a sua inscrição
nos quadros de advogados da OAB sem prestar o exame de ordem: ex-magistrados, ex-membros do Ministério Público, bacharéis alcançados pelo artigo 7º dessa resolução aqui, que são aqueles bacharéis anteriores à entrada em vigor do novo estatuto, que são abrangidos por essa resolução e, segundo ela, são dispensados do exame de ordem. E, além disso, advogados públicos aprovados em concurso público com efetiva participação da OAB até a data da publicação desse provimento aqui, que você não precisa se preocupar, que terão prazo de 6 meses para requerer essa inscrição sob pena de decadência. Além disso, você precisa saber que quem pode realizar o exame da OAB é o bacharel em Direito, ainda que pendente sua colação de grau, formado em instituição credenciado. Também pode prestar o exame da ordem o bacharel em Direito que exerça função incompatível. Aqueles que exercem função incompatível com a advocacia, exemplo, atividade policial, podem sim realizar o exame de ordem. Porém, se forem aprovados, não vão poder realizar a sua inscrição enquanto exercer essa atividade incompatível. Além disso, também pode realizar o exame de ordem portador de diploma do estrangeiro devidamente revalidado, você já sabe disso. E ainda os estudantes de direito dos últimos 2 semestres ou do último ano do curso. Por fim, você precisa saber que existe uma banca examinadora e uma banca recursal regulada por esse provimento e que os conselhos seccionais da OAB não podem, é vedado a esses conselhos seccionais corrigir e revisar provas. Apenas o interessado inscrito no exame de ordem ou o seu advogado é que pode apresentar impugnação ou recurso sobre o exame. Além disso, você também já sabe que o exame da ordem é composto por uma prova objetiva e uma prova prático-profissional, e que o examinando vai prestar a sua prova no Conselho Seccional da OAB, onde concluiu o seu curso de graduação em Direito ou onde possui o seu domicílio eleitoral. Todavia, ele pode apresentar requerimento dirigido à comissão de estágio e exame de OAB do Conselho Seccional respectivo para realizar a prova em localidade distinta. Você também já sabe disso. Próxima informação relevante, você precisa saber que a aprovação no exame de ordem é declarada pelo Conselho Federal, é ele que declara as respectivas aprovações. Porém, são os conselhos seccionais os responsáveis por expedir os respectivos certificados de aprovação. Esse certificado de aprovação, quando você realiza a prova do exame de ordem, é aprovado, você recebe um certificado emitido pelo Conselho Seccional. Esses certificados possuem prazo por tempo indeterminado e possuem validade em todo o território nacional. Você precisa saber que o examinado só pode receber o seu respectivo certificado de aprovação no Conselho Seccional onde prestou o exame de ordem. E com esse certificado, ele vai poder se inscrever em qualquer Conselho Seccional com a sua inscrição principal. Além disso, por fim, é vedada a divulgação de nomes e notas de examinados não aprovados no exame de ordem. O próximo requisito para inscrição na OAB na tela é não exercer atividade incompatível com a advocacia. As atividades incompatíveis estão lá no artigo 28 e nós vamos analisar cada uma delas. Exemplo de atividade compatível é exercer atividade policial. Aquele que exerce atividade policial, exerce atividade incompatível com a OAB. Ele pode prestar o exame de ordem? Pode. Pode se inscrever como advogado? Não pode. Enquanto exercer a função incompatível, ele não pode se inscrever como advogado. Lembrando, ele vai pegar o certificado de aprovação, que tem tempo indeterminado, e quando ele deixar de realizar essa atividade incompatível, ele aí sim irá requerer a sua inscrição nos quadros da OAB. Muito importante, aquele que exerce atividade incompatível não pode realizar sua inscrição. Porém, aquele que exerce atividade que gera impedimento pode realizar a inscrição. Incompatibilidade é a proibição total para advogar. Você não pode sequer se inscrever como advogado. E se você for inscrito e começar a exercer uma atividade incompatível, a sua OAB será cancelada. Você deixa de ser advogado. Porém, o impedimento é causa de proibição parcial para advogar. Você pode advogar, pode se inscrever, porém terá uma limitação para exercer essa atividade de advocacia. Ao realizar a sua inscrição, o interessado declara que não exerce atividade incompatível para que seja deferida sua inscrição. Se for falsa, ele responderá pelas penas respectivas cabíveis. Próximo requisito para inscrição como advogado é a idoneidade moral. Idoneidade moral é um conceito indeterminado e de caráter subjetivo. Cada conselho seccional vai analisar o caso concreto e ver se o requerente à inscrição possui ou não idoneidade moral. Ao requerer a inscrição,
o interessado, ele declara que nunca foi processado anteriormente, ou, se ele não quiser assinar essa declaração, ele terá que acostar as certidões referentes aos processos que ele responde. Você precisa saber que qualquer pessoa pode comparecer ao Conselho Seccional da OAB e requerer declarar suscitar, melhor dizendo, a sua inidoneidade moral. Qualquer pessoa pode suscitar a sua inidoneidade moral. Porém, para que a sua inscrição seja indeferida, para que o seu requerimento de inscrição seja indeferido, é preciso que o Conselho Seccional emita a decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Então, qualquer pessoa pode suscitar, porém, para que o Conselho Seccional declare, indefira o seu requerimento de inscrição, ele precisa de uma decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos conselheiros. Além disso, você precisa saber que nesse caso aqui, nesse caso de suscitação de inidoneidade moral, será aberto um processo incidental ao de inscrição nos termos do processo disciplinar, onde terá assegurado o contraditório e a ampla defesa. Qualquer pessoa pode suscitar a inidoneidade, porém, não se admite denúncia anônima. Informação importantíssima e objetiva é que o crime infamante, aquele que praticou e que foi condenado por crime infamante, não atende o requisito da idoneidade, salvo se ele for reabilitado. O crime infamante também é um conceito indeterminado, não existe um conceito legal. Porém, segundo a doutrina, é um crime que causa repúdio a toda a comunidade geral e profissional, no seguinte sentido: se esse condenado por crime infamante se inscrever nos quadros da OAB como advogado, essa inscrição gerará um prejuízo para a classe da advocacia. Ainda dentro de idoneidade moral, eu quero destacar algumas súmulas importantes. No processo de inscrição, o conselho competente pode suscitar incidente de apuração de idoneidade, quando se tratar de pessoa que de forma grave ou reiterada tenha ofendido as prerrogativas da advocacia. Nesse caso, será assegurado contraditório e ampla defesa, e se por 2/3 do conselho, se for obtido o voto de 2/3 do conselho, poderá ser indeferida o requerimento de inscrição do interessado. Além disso, você precisa saber que a prática de violência contra a mulher, a prática de violência contra crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiências físicas ou mental, ou ainda a prática de violência contra pessoas LGBT, todas essas violências constituem fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade, sendo certo que essa demonstração de ausência vai ser analisada por cada conselho seccional no caso concreto. Cada conselho seccional irá analisar no caso concreto se essa violência é um fator apto ou não a causar essa ausência de idoneidade. E sempre lembrando que essa declaração de idoneidade pelo conselho seccional independe da instância criminal. Atenção nessas súmulas, que pode ser objeto de eventual questão. Prosseguindo, o próximo requisito para inscrição como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil é prestar compromisso perante o Conselho Seccional competente. Os termos do compromisso estão previstos lá no artigo 20 do Regulamento Geral. Trouxe aqui para vocês realizarem a leitura complementar. Você precisa saber que esse compromisso é indelegável, solene e personalíssimo. Só você e apenas você é quem pode prestar esse compromisso. Logo, ele não pode ser prestado por procurador. O compromisso integra a inscrição. A falta do compromisso gera nulidade da inscrição. Além dos requisitos do artigo 8º do Estatuto, o artigo 20, parágrafo 2º do Regulamento Geral, dispõe que a conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição nos quadros de advogados. A conduta incompatível também é um conceito indeterminado. Como exemplo, podemos citar a embriaguez habitual. Aquela pessoa que frequentemente se encontra em estado de embriaguez notória e pública, ao requerer a sua inscrição, pode tê-la indeferida em razão de conduta incompatível. E sempre o caso concreto deve ser analisado pelo Conselho Seccional.
Ok, professor, preenchi todos os requisitos para inscrição como advogado. Onde vou realizar a minha inscrição? Você irá realizar a sua inscrição principal no Conselho Seccional do seu domicílio profissional. É isso que prevê o artigo 10 do Estatuto. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, onde ele estabelecer o seu domicílio profissional. Professor, o que é domicílio profissional? Domicílio profissional nada mais é do que a sede principal da atividade da advocacia. E se eu não souber onde é a sede, se eu tiver dúvida, vai prevalecer nesse caso o domicílio da pessoa física do advogado. O advogado só vai ter uma inscrição principal. A inscrição principal, você já sabe, deve ser feita no Conselho Seccional do domicílio profissional. E não importa onde o advogado mora, onde ele concluiu o seu curso de direito ou em que estado ele prestou e foi aprovado no exame de ordem. A inscrição principal deve ser feita no Conselho Seccional, onde ele possui o seu domicílio profissional. Prosseguindo, destaca-se que, realizada a inscrição principal, o advogado vai poder exercer a advocacia de forma ilimitada e com habitualidade no território do Conselho Seccional, onde possui a inscrição principal. Então, ilustrando, se o advogado possui a sua inscrição principal em São Paulo, aqui ele poderá exercer a advocacia de forma ilimitada e atuar e intervir em quantas causas judiciais quiser. Nos demais estados, ele poderá exercer a advocacia eventualmente. Limitada a intervenção em até 5 causas. Então, com a inscrição principal, ele pode atuar de forma ilimitada no estado onde realizou a sua inscrição principal e, eventualmente, exercer a advocacia nos demais conselhos seccionais, limitada a intervenção judicial a 5 causas por ano. Para exercer a advocacia de forma eventual, atuar em até 5 causas por ano, o advogado precisa comunicar algum conselho seccional? A resposta é negativa. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até 5 causas por ano. Acima de 5 causas, se ele quiser ter mais de 5 causas em algum conselho seccional, ele terá que realizar em cada um deles, onde pretender ter mais de 5 intervenção judicial, ele deverá realizar a inscrição suplementar, que é o nosso próximo tema. Próximo tema, então, inscrição suplementar na tela. Nós vimos que, além da inscrição principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, onde passar a exercer habitualmente a profissão. Logo, meus amigos, essa inscrição suplementar deve ser feita no conselho seccional, onde ele exercer habitualmente a profissão, que corresponde à intervenção judicial em mais de 5 causas por ano. Além disso, essa inscrição suplementar não exige nova prova da OAB. Também não exige que o inscrito preste novo compromisso. E você vai receber uma numeração própria para essa inscrição suplementar. Professor, quantas inscrições suplementares eu posso ter? Além da principal, você vai poder ter uma inscrição suplementar por conselho seccional, onde você exercer a advocacia com habitualidade. Você vai pagar uma anuidade para cada inscrição suplementar, além da principal. Nós sabemos que a habitualidade é a intervenção judicial que exceder, ou seja, que somar mais de 5 causas por ano. E é regra muito importante. Não conta como intervenção judicial. Não conta como intervenção judicial para fins de habitualidade. A simples existência do nome do advogado na procuração, sem que tenha exercido o ato judicial. A advocacia preventiva, atendimento de clientes, por exemplo. A advocacia extrajudicial, realização de contratos. O visto em contratos constitutivos de pessoa jurídica para registro, defesa em processo administrativo, defesa e acompanhamento em inquérito policial ou outro procedimento investigativo, impetração de HC também não conta, cumprimento de carta precatória ou atendimento de diligências determinados pelo juiz em processo de terceiros e advocacias em tribunais superiores. Então, se eu sou advogado com inscrição principal em São Paulo, e são expedidas 20 cartas precatórias para o estado de Mato Grosso do Sul, eu não preciso realizar a minha inscrição suplementar no estado de Mato Grosso do Sul, porque carta precatória não conta para fins de intervenção judicial. Além disso, se eu sou advogado com inscrição principal no estado de São Paulo e possuo 10 recursos extraordinários em Brasília, não preciso realizar a minha inscrição suplementar no DF, justamente porque a advocacia em tribunais superiores e interestaduais não conta para fins de intervenção judicial para caracterizar a habitualidade. Além disso, você precisa saber que o recebimento de subestabelecimento sem reserva
Quando juntado no processo, com a assunção do patrocínio da causa, importa intervenção judicial. Então, se um advogado subestabelece para mim, sem reserva de poderes, apenas eu passo a ser advogado, e eu realizo a intervenção nesse processo, juntando esses subs, isso conta para fins de intervenção judicial. Além disso, em casos de procuração conjunta, onde 2 advogados recebem a procuração, mas apenas um realiza a intervenção judicial, o outro que não realizou efetivamente a intervenção judicial não tem esse ato contado como intervenção sua. Além disso, existe uma regra específica relacionada à constituição de filial, pois quando uma sociedade de advogados abre uma filial, todos os sócios dessa sociedade ficam obrigados à inscrição suplementar. Então, ilustrando, se uma sociedade de advogados registrada no Conselho Seccional de São Paulo possui 10 sócios, então uma sociedade de advogados registrada no Conselho Seccional de São Paulo possui 10 sócios. Se ela abrir uma filial no Mato Grosso do Sul, todos esses 10 sócios ficam obrigados à inscrição suplementar. Ou seja, a inscrição suplementar, em regra, é facultativa, mas vai ser obrigatória quando realizada a intervenção judicial em mais de 5 causas por ano, ou ainda quando essa sociedade abrir filial, quando seus sócios vão estar obrigados. Professor, tudo bem, eu sei que eu tenho que realizar a inscrição suplementar para exercer a advocacia com habitualidade em conselhos seccionais, onde eu não tenho a inscrição principal. Porém, e se eu não realizar a inscrição suplementar? Gera nulidade dos atos? Não. Acompanha. A desobediência ao limite de causas, ou seja, realizei a intervenção judicial em 15 causas por ano e não realizei a inscrição suplementar. Isso por si só não gera a nulidade dos atos do processo. Vai constituir infração disciplinar, você vai ser punido internamente pela OAB. Pegadinha. Fulano possui inscrição principal no MS. Ali ele pode atuar de forma ilimitada, exercer a profissão da advocacia com habitualidade. Se ele não tiver a inscrição suplementar, ele pode ter mais de 10 ações fora do MS? Pode sim, desde que limitada a 5 por estado ou melhor, por conselho seccional. Próximo ponto, transferência da inscrição, na tela. Nós vimos que o advogado deve realizar a sua inscrição principal na sede do seu domicílio profissional. Porém, em caso de mudança efetiva do domicílio profissional, o advogado vai ter que requerer a transferência da sua inscrição principal para o conselho seccional correspondente. Existe um provimento regulando essas regras para transferência. Se a mudança for apenas de domicílio civil, não precisa transferir a inscrição. A transferência só vai ser necessária se a mudança for domicílio profissional. Então, se eu moro no Rio de Janeiro e a sede, o meu domicílio profissional também é o Rio de Janeiro, é lá que eu realizo a minha inscrição principal. Se eu mudar apenas o meu domicílio civil para São Paulo, eu não preciso requerer a transferência, porque o meu domicílio profissional continuou sendo o Rio de Janeiro. Regrinha importantíssima é que nos casos de pedido de transferência ou ainda nos casos de pedido de inscrição suplementar, o Conselho Seccional tem que suspender esses pedidos se ele verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal e deve representar o Conselho Federal para tomar as providências cabíveis. Agora nós vamos analisar a inscrição do estagiário. Quais os requisitos para inscrição do estagiário? Primeiro, estagiário precisa ter capacidade civil. Além disso, título de eleitor e quitação do serviço militar e brasileiro. Não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Isso mesmo, quem é policial exerce atividade incompatível com a advocacia. Ele pode exercer o estágio da faculdade, porém, não pode se inscrever como estagiário nos quadros da OAB. Ele pode desempenhar o estágio interno da faculdade e da instituição, porém não pode se inscrever como advogado nos quadros da OAB. Além disso, o estagiário também precisa apresentar idoneidade moral e prestar um compromisso específico perante o conselho. E o último requisito, que é o específico para os estagiários, ele precisa ter sido admitido em estágio profissional de advocacia, que nós vamos analisar adiante. O estagiário possui apenas um tipo de inscrição, que é a inscrição de estagiário, e esta deve ser realizada no conselho seccional, muito importante, no território onde se localize o seu curso jurídico. É lá que vai ser realizada a inscrição de estagiário. Trouxe aqui um quadro comparativo dos requisitos da inscrição do advogado e do estagiário. E o próximo tópico é o cancelamento e licença da inscrição. Professor, já realizei a minha inscrição principal como advogado no Conselho Seccional, onde eu exerço o meu domicílio profissional.
Posso cancelar a minha OAB? Posso. Posso licenciar a minha OAB? Posso. Qual é a diferença? Acompanha no quadro. O cancelamento é a interrupção definitiva da inscrição. Ela acaba com a inscrição, o cancelamento acaba com a inscrição. E nesse caso, vai haver a perda do número da inscrição. Como você não é mais advogado, como você cancelou sua OAB e não possui mais vínculo com esta, não há que se falar em pagamento de anuidade. E as hipóteses de cancelamento estão lá no artigo 11 do Estatuto. Por outro lado, eu também posso me licenciar da OAB, se for o caso. A licença é a interrupção temporária. Temporariamente, a minha inscrição é interrompida, mas ela fica guardada. Não acaba com a minha inscrição, ela só fica interrompida. Eu não perco o número da inscrição, ele só fica interrompido. E como eu temporariamente interrompi a minha inscrição e deixo de ser advogado, eu não pago anuidade. As hipóteses da licença estão lá no artigo 12 do Estatuto da Advocacia da OAB. Analisando profundamente agora, mais detalhado, o cancelamento, você já sabe que é a interrupção definitiva da inscrição. Ele acaba com a inscrição, gera a perda do número da inscrição e como você não tem mais vínculo com a OAB, não precisa mais pagar anuidade. Hipótese, cancela-se a inscrição do profissional que assim o requerer. Se eu requerer o meu cancelamento, a OAB é obrigada a cancelar. Não preciso apresentar motivo. Só eu e apenas eu é quem pode requerer esse cancelamento, porque trata-se de ato personalíssimo. Não admite pedido de cancelamento por procuração. Também cancela-se a inscrição do advogado que sofrer a penalidade de exclusão. Se eu fui excluído dos quadros da OAB, é porque eu sofri uma sanção de exclusão. Logo, a consequência dessa sanção é o cancelamento. Também cancela-se a OAB, a inscrição do advogado que falecer, morreu, acabou. Também cancela-se a inscrição do advogado que passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Sou advogado e amanhã ou depois sou aprovado no concurso de delegado de polícia. Um concurso que configura atividade policial em caráter permanente. Eu assumo o concurso em caráter permanente. Esse exercício em caráter definitivo da atividade incompatível gera o cancelamento da minha inscrição como advogado. E além disso, também cancela-se a inscrição do advogado que perder qualquer dos requisitos necessários para a inscrição. Lembra dos requisitos para a inscrição do advogado que nós acabamos de estudar? Se eu perder qualquer desses requisitos, a minha inscrição será cancelada. Se eu preciso do requisito para me inscrever, logo, melhor dizendo, se eu perder o requisito, a minha inscrição tem que ser cancelada. Existe uma regrinha específica falando que também vai ser cancelada a inscrição do advogado que for suspenso, sofrer a penalidade de suspensão 3 vezes em razão do não pagamento de anuidades. Então, a partir da 3ª suspensão, em razão do não pagamento de anuidades, a inscrição desse advogado vai ser cancelada. E a perda dos direitos políticos, por si só, não é causa do cancelamento, salvo se constituir causa de inidoneidade moral, que aí eu deixo de possuir um dos requisitos de inscrição e, consequentemente, perdendo um dos requisitos de inscrição, a minha inscrição tem que ser cancelada. Próximo tópico, você precisa saber que, em alguns casos, o cancelamento tem que ser promovido de ofício pelo Conselho Seccional ou ainda qualquer pessoa pode comunicar esse evento para que seja cancelada. Nas hipóteses de penalidade de exclusão, falecimento ou exercício em caráter definitivo de atividade incompatível, o Conselho competente deve realizar de ofício esse cancelamento ou também em razão de comunicação de qualquer pessoa. É possível, pergunta de R$1 milhão, cancelada a minha inscrição como advogado. Eu posso requerer uma nova inscrição como advogado nos quadros da OAB? A resposta é positiva. Só que, na hipótese desse novo pedido de inscrição, não será restaurado o número da inscrição anterior. Você pode requerer você pode realizar um novo pedido de inscrição, porém aquele seu número antigo não irá ser restaurado. Quais os requisitos que eu tenho que preencher para que seja deferida essa nova inscrição? Você precisa apresentar capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, possuir idoneidade moral e prestar novamente o compromisso perante o Conselho. Você não vai precisar apresentar diploma ou certidão, nem título de eleitor, quitação de serviço militar e nem mesmo realizar novamente o exame de ordem. Muito importante. Cancelei a minha inscrição. Ponto. Amanhã eu quero realizar um novo pedido de inscrição. Preciso prestar nova prova de exame de ordem? Não. Além disso,
você precisa saber que nos casos de cancelamento da inscrição em razão da penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também depende de provas de reabilitação. E além disso, se essa exclusão decorreu de um evento, de uma conduta que também sofreu consequências na esfera penal e acarretou uma condenação criminal, você primeiramente tem que realizar a reabilitação criminal para somente depois requerer a sua reabilitação perante os quadros OAB e somente depois, com essas provas de reabilitação, você realizar o pedido da nova inscrição. Próximo tópico, licença da inscrição. Você já sabe que a licença é interrupção temporária. Você permanece com a sua inscrição, não acaba com a sua inscrição. Você não vai perder o número, porém, temporariamente ela é interrompida. Como temporariamente está interrompido o seu vínculo com a OAB, você não precisa pagar a anuidade. As hipóteses de licença estão lá no artigo 12 do Estatuto. Licencia-se o profissional que assim o requerer por motivo justificado. Para cancelar a minha inscrição, eu não preciso apresentar motivo no requerimento. Porém, para licenciar a minha inscrição, eu preciso apresentar um motivo no requerimento. Um bom exemplo de motivo que a OAB costuma acolher é estudo no exterior. Você vai realizar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado no exterior. A OAB entende que esse é um requisito, um motivo justificado para requerer a licença da sua inscrição. Além disso, também licencia-se o profissional que passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com a advocacia. Amanhã, ou depois, nós vamos analisar que o advogado que é eleito prefeito municipal, melhor dizendo, o advogado que é eleito chefe do executivo, seja qual for a esfera federativa, ele passa a exercer temporariamente, pois o mandato tem um tempo pré-determinado, uma atividade incompatível com a advocacia. E, nesse caso, a sua inscrição será licenciada. Também vai ser licenciada a inscrição do profissional que sofrer doença mental considerada curável. Se eu sofro doença mental considerada incurável, significa que eu perdi a minha capacidade civil. Se eu perdi a minha capacidade civil, significa que eu deixei de atender um dos requisitos da inscrição. Logo, a minha inscrição tem que ser cancelada. Por outro lado, se eu sofro de uma doença mental considerada curável, significa que temporariamente a minha capacidade civil está prejudicada e, nesse caso, a minha inscrição será licenciada. Cuidado para não confundir. Doença mental incurável, perda da capacidade, cancelamento da inscrição. Doença mental curável, prejudicialidade da capacidade e licença da inscrição. Por fim, é importante destacar que a licença não se confunde com suspensão. Suspensão é penalidade, é sanção da OAB. Suspensão é uma sanção da OAB que te impede de exercer a advocacia em todo o território nacional por um prazo determinado. A licença não é sanção. A licença é um direito do advogado requerer a interrupção temporária da sua inscrição por algum dos motivos do artigo 12 do Estatuto. E, por fim, uma súmula dizendo que, no caso de suspensão, o advogado é obrigado a pagar anuidades. Porém, no caso de licença, ele está desobrigado do pagamento de anuidades. Então, advogado suspenso continua pagando anuidade. Advogado licenciado não precisa pagar anuidade. Por fim, trouxe outras informações como leitura complementar para você aprofundar os seus estudos em casa. Nosso próximo tema é identidade profissional na tela. Você não pode esquecer que a competência do Conselho Federal da OAB dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre o uso dos respectivos símbolos privativos. Amanhã ou depois, preenchidos os requisitos, você irá se inscrever como advogado e você vai receber o cartão de identidade de advogado, e a carteira de identidade de advogado, melhor dizendo, e também o cartão de identidade. Você tem que saber que ambos são documentos de identidade profissional do advogado e do estagiário. São de uso obrigatório pelos advogados e estagiários no exercício das atividades. E os dois constituem prova da identidade civil para todos os fins legais. Lembrando que o uso do cartão dispensa o uso da carteira.
Quero destacar algumas observações sobre a carteira de identidade do advogado, especialmente com relação à sua segunda página. Melhor dizendo, a carteira de identidade tem as suas especificidades lá no artigo 33 do Regulamento Geral. Quero destacar que na segunda página estão os dados de identificação do advogado, número de inscrição, nome social, filiação, naturalidade, data do nascimento, nacionalidade, data da colação de grau, data do compromisso e da data da expedição e assinatura do presidente do Conselho Seccional. Quero destacar a questão do nome social, que é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. E ela será inserida na identificação do advogado mediante requerimento. Então, na carteira de identidade, constará o nome do advogado e, além disso, mediante requerimento, desde que haja requerimento, também o seu nome social. Quero destacar também que, na terceira página, será destinada a uma foto 3x4, impressão digital e assinatura do portador. Lembrando que as demais páginas da carteira de identidade serão em branco e numeradas, destinadas ao reconhecimento de firma dos signatários e as anotações devidas pela OAB. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o cartão de identidade, que terá o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identificação pessoal, que é o RG. Além disso, no anverso do cartão de identidade constará o número de inscrição, nome social, filiação, naturalidade, data do nascimento, data da expedição, assinatura do presidente, podendo ser acrescentados os demais dados de identificação de registro geral, CPF, título de eleitor, etc. O verso do cartão se destina a conter a fotografia, observações necessárias e assinatura do portador. Lembrando que, em caso de inscrição suplementar, o cartão será específico e constará expressamente número de inscrição suplementar. Observação final é que o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais podem emitir cartão de identidade específico para os seus membros e para os membros da subseção. Lembrando que vai ser acrescido o termo de identidade e que o prazo de validade desses cartões será coincidente com o prazo do mandato, que é de 3 anos, o prazo do mandato. Além disso, informação complementar é que o suporte do material do cartão é resistente e deve conter armazenamento de certificado digital para assinatura. Amanhã ou depois, você, como advogado inscrito, tem que saber que é obrigada a indicação do seu nome e do seu número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício da atividade. Além disso, é obrigatória a indicação do nome e do número em qualquer anúncio ou divulgação de qualquer atividade relacionada ao exercício da advocacia ou ainda em qualquer uso da expressão escritório de advocacia. Nosso próximo tema é atividade da advocacia, na tela. Você já sabe que o exercício da atividade de advocacia e a denominação de advogado é privativa dos inscritos na OAB. Ou seja, se uma pessoa ou uma sociedade que não é inscrita na OAB pratica um ato privativo da advocacia, isso daí irá constituir exercício ilegal da profissão. Detalhe, bacharel em Direito, aprovado no exame da OAB, pode exercer advocacia? Não. Bacharel em Direito, mesmo que aprovado no exame de ordem, ainda não é inscrito. E só pode exercer atividade de advocacia aqueles inscritos na OAB. Segundo o Regulamento Geral, a atividade de advocacia é exercida com observância do Estatuto da Advocacia da OAB, do Regulamento Geral, do Código de Ética e dos provimentos. E segundo o Código de Ética, o exercício da advocacia exige conduta compatível com o Código de Ética, com o Estatuto, com o Regulamento Geral, com os provimentos e ainda com os princípios da moral individual, social e profissional. Atividades privativas da advocacia. A primeira atividade privativa da advocacia é a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Trata-se do ius postulandi. Lembrando que a expressão qualquer foi declarada inconstitucional pelo STF, porque, em regra, realmente é privativa a postulação a órgãos jurisdicionais. Porém, existem determinadas exceções em que uma pessoa que não está inscrita como advogado pode postular perante o órgão do judiciário. É isso que a gente vai analisar agora. Exceções ao ius postulandi. A primeira exceção é o habeas corpus. HC, em qualquer instância, pode ser impetrado por qualquer pessoa. Juizado especial civil até 20 salários mínimos, a presença do advogado é facultativa. Porém, cuidado, muito cuidado. Nas causas entre 20 e 40 salários mínimos, a presença do advogado é obrigatória. No segundo grau, no grau recursal do juizado especial civil, a presença do advogado também é obrigatória. No GCRIM, a presença do advogado por se tratar de matéria criminal também é obrigatória.
Voltando às exceções do ius postulandi, também entra nessa exceção o juizado especial federal. Sem limitação no juizado especial federal, a parte pode designar independentemente, pode postular independentemente ou não da presença do advogado. Lei de alimentos também traz uma exceção, dizendo que o credor pode pessoalmente dirigir-se ao juiz competente. Ainda a exceção, defesa em processo administrativo disciplinar. O indivíduo pode realizar de forma individual, de forma autônoma, a sua própria defesa em processo administrativo disciplinar, não sendo obrigatória a defesa técnica por advogado. Ainda, exceção ius postulandi, reclamações trabalhistas perante varas do trabalho e tribunais regionais do trabalho. Lembrando, esse ius postulandi, muito importante, se limita às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança em questão trabalhista e recursos da competência do TST, os quais a presença do advogado é obrigatória. Além disso, como última exceção, apresentamos a revisão criminal. Segundo o STJ e segundo o artigo 623 do CPP, o réu possui capacidade postulatória para propor a revisão criminal. Detalhe muito importante que você não pode esquecer é que são privativos do advogado o habeas data, mandado de segurança, ação popular e mandado de injunção. Todos esses atos exigem a representação obrigatória por parte de advogado. O segundo ato privativo da advocacia é a atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Trata-se da atuação extrajudicial ou preventiva do advogado, lembrando que a consultoria envolve a elaboração de um parecer. Nos termos do artigo 7º do Regulamento Geral, não pode ser privativa de advogado e não pode ser exercida por quem não está inscrito na OAB a função de diretoria e gerência jurídica de empresa pública, empresa privada, paraestatal e instituições financeiras. Lembrando, ainda que se trate de bacharel aprovado no exame da OAB, não pode desempenhar essas atividades, porque esse bacharel em Direito inscrito na OAB necessariamente tem que estar inscrito como advogado para poder realizar essas atividades aqui. A terceira atividade privativa de advogado é visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para serem admitidos a registro. Você bem sabe que as pessoas jurídicas, para existirem, precisam registrar os seus atos constitutivos. E esses contratos e atos só podem ser admitidos a registro desde que visados por advogado. Trata-se de atividade privativa da advocacia. Na tela. Lembrando que o visto do advogado deve resultar da efetiva constatação de que os instrumentos, leia-se, atos e contratos constitutivos, preenchem as exigências legais pertinentes. E ainda, estão impedidos de realizar esse visto em atos e contratos constitutivos advogados que prestem serviço a órgão da administração pública direta ou indireta da unidade federativa a que se vincule a junta comercial. Entidades da administração pública direta ou indireta, também da unidade federativa que se vincule à junta comercial, ou ainda a qualquer repartição administrativa competente para o registro desses atos. Lembrando que essa exigência de que os atos e contratos constitutivos sejam visados por advogados para serem registrados, essa exigência não se aplica às microempresas, empresas de pequeno porte. Assim, se a EIRELI for constituída sobre o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, dispensa o visto. Do contrário, o visto vai ser obrigatório. Se uma pessoa que não está inscrita nos quadros da OAB como advogado pratica um ato privativo de advogado, esses atos são nulos, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Lembrando que o advogado inscrito na OAB, é possível que, em algumas hipóteses, o advogado inscrito na OAB pratique alguns atos e que esses atos sejam considerados nulos, ou seja, alguns atos, mesmo que praticados por advogado inscrito na OAB, são considerados nulos. Muito importantes as hipóteses. Quais são? Atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, atos praticados por advogado suspenso, licenciado ou ainda que passar a exercer conduta incompatível com a advocacia. Por fim, informação sobre o exercício efetivo da advocacia. No seguinte sentido, o artigo 5º do Regulamento Geral dispõe que o exercício efetivo da advocacia é a participação anual mínima em 5 atos privativos
de advogado em causas ou questões distintas. Lembrando que esses 5 atos privativos de advogado devem se dar em causas ou questões distintas. E a comprovação desse exercício efetivo da advocacia se faz mediante certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais, certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerce função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados, ou ainda por cópia autenticada de atos privativos. Nosso próximo tema é advogado estrangeiro, na tela. Você já sabe que a pessoa graduada no estrangeiro pode se inscrever como advogado no Brasil, desde que revalide o seu diploma obtido no estrangeiro e atenda a todos os requisitos para inscrição como advogado do artigo 8º do Estatuto, inclusive tendo que prestar o exame de ordem. Agora a pergunta é outra. A pessoa que é graduada no estrangeiro e, além disso, é advogada no estrangeiro, pode atuar no Brasil sem realizar a sua inscrição como advogado? Então a pessoa é graduada no estrangeiro, é habilitada a ser advogada e atuar como advogada no estrangeiro, não quer se inscrever como advogada aqui na OAB, porém ela quer atuar no Brasil. Pode? Acompanha comigo. Segundo o provimento 91 de 2000, a pessoa graduada no estrangeiro, habilitada a exercer a advocacia naquele país, pode atuar no Brasil, desde que autorizada pela OAB, sendo que essa autorização é sempre concedida a título precário e a atuação é exclusiva para a prática de consultoria em direito estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem do profissional estrangeiro. Em outras palavras, o formado no estrangeiro, o graduado no estrangeiro, habilitado a ser advogado no estrangeiro, se ele não realizar a sua inscrição como advogado no Brasil, ele pode atuar aqui no Brasil apenas para prestar consultoria em direito estrangeiro e desde que autorizado pela OAB. Lembrando, segundo esse provimento, é vedado expressamente a esse consultor jurídico estrangeiro, mesmo em concurso com advogados ou sociedades nacionais, regularmente inscritos na OAB do Brasil aqui, o exercício do procuratório judicial. Esse consultor estrangeiro não pode receber procuração de jeito nenhum, mesmo que em concurso com advogados ou sociedades cadastradas na OAB, registradas na OAB. Além disso, ele também não pode prestar consultoria ou assessoria em direito brasileiro. A sua atuação se limita à consultoria no direito estrangeiro do seu país, onde ele é habilitado a ser advogado. Não pode prestar nem assessoria nem consultoria em direito brasileiro. Além disso, esses consultores podem se reunir e formar sociedades de consultores. Essas sociedades e os consultores não podem aceitar procuração, ainda que seja com poder restrito para subestabelecer. Os requisitos para a autorização do desempenho da atividade de consultor jurídico estão lá no artigo 2º desse provimento, que está aí como forma de leitura complementar. Além disso, essa autorização concedida pela OAB para o consultor em direito estrangeiro deve ser, e ainda a Sociedade de Consultores Estrangeiros, deve ser renovada a cada 3 anos, mediante a atualização da documentação pertinente. Então, fechando o raciocínio, o graduado no estrangeiro, com habilitação a ser advogado no estrangeiro, só pode atuar no Brasil após autorização da OAB, e exclusivamente para prestar consultoria no direito estrangeiro relacionado ao país onde ele é advogado. Se esse graduado no estrangeiro, que é advogado no estrangeiro, quiser ser advogado aqui no Brasil, se ele quiser exercer atividades privativas da advocacia aqui no Brasil, ele precisa revalidar o seu diploma e se inscrever na OAB, atendendo todos os requisitos do artigo 8º do Estatuto, inclusive prestando exame de ordem. Para finalizar, existe um cadastro nacional de consultores e sociedade de consultores em direito estrangeiro, que está disciplinado no provimento 99 de 2002, que eu trouxe aí como forma de leitura complementar. Agora, tudo muda se esse graduado no estrangeiro, se esse advogado estrangeiro for português e habilitado a exercer a advocacia em Portugal. O advogado de nacionalidade portuguesa, habilitado a exercer a advocacia em Portugal, pode se inscrever aqui no Brasil como advogado, preenchendo os requisitos do artigo 8º, porém, ele não precisa observar, ele está dispensado dos seguintes requisitos. Acompanha comigo. Ele não precisa prestar o exame de ordem, ele também não precisa revalidar o seu diploma e também não precisa prestar o compromisso que os advogados prestam aqui no Brasil. Então, o advogado de nacionalidade portuguesa, em situação regular na Ordem dos Advogados Portugueses, pode se inscrever no Brasil, observados os requisitos do artigo 8º, com a dispensa
ele está dispensado das exigências de ser aprovado no exame da OAB, revalidar o diploma e prestar compromisso específico. Além disso, essa possibilidade de inscrição com a dispensa desses requisitos não impede que, se esse advogado português quiser vir aqui exercer apenas a consultoria em direito português, que assim o faça. O disposto nesse artigo 1º não exclui a possibilidade do advogado português prestar consultoria em direito estrangeiro, preenchidos os requisitos do artigo 91. Além disso, o Conselho Federal da OAB vai fiscalizar no sentido de garantir o princípio da reciprocidade, que do mesmo jeito que o Brasil dá esse tratamento para os advogados portugueses, que Portugal dê também esse tratamento para os advogados aqui do Brasil. Além disso, esse advogado português, ao requerer a sua inscrição aqui no Brasil com a dispensa desses requisitos, deve realizar essa inscrição no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Vale a mesma regra geral da inscrição principal do advogado. Os requisitos para o requerimento dessa inscrição desse advogado português estão lá no artigo 5º desse provimento. Além disso, esse advogado português irá prestar um compromisso específico perante o Conselho Seccional, que está aqui para os senhores realizarem a leitura. Além disso, é importante destacar que esse advogado português está sujeito à disciplina do Estatuto da OAB, do Regulamento Geral, provimentos, resoluções, Código de Ética e demais normas legais aplicáveis. E para finalizar, você precisa saber que existe um cadastro de advogados portugueses inscritos como advogado aqui no Brasil e a OAB mantém esse cadastro atualizado e sempre informa a Ordem dos Advogados Portugueses. Nosso próximo tema é o estagiário, na tela. Você sabe que o estagiário é o acadêmico ou também o bacharel de direito inscrito nos quadros da OAB como estagiário. Os requisitos para a inscrição de estagiário já foram analisados por nós, está aqui reproduzidos para os senhores. Lembrando que a inscrição do estagiário deve ser realizada no Conselho Seccional do território do curso jurídico, no território onde se localiza o curso jurídico. Lembrando que o estagiário também irá receber um cartão de identidade de estagiário, que vai ter o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identidade do advogado, com a mudança de que constará identidade de estagiário, tendo prazo de validade que não pode ultrapassar 3 anos e nem mesmo ser prorrogado. Lembrando que esse cartão perde sua validade automaticamente quando você prestar compromisso amanhã como advogado. Lembrando também que o cartão é de uso obrigatório para as atividades do estagiário e faz prova para todos os fins da identidade civil. O estágio profissional de advocacia, como você sabe, é requisito para a inscrição como estagiário. Esse estágio profissional de advocacia tem duração de 2 anos e é realizado nos últimos anos do curso jurídico e pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, conselhos da OAB, setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB. Lembrando que o estagiário é obrigado a estudar o Estatuto e o Código de Ética e Disciplina. Trouxe aqui um artigo complementar sobre estágio profissional. Próximo tópico, você também sabe que aquele aluno de direito que exerce atividade incompatível com a advocacia, exemplo, sou policial militar, curso direito, posso realizar o estágio da faculdade? Sim. Posso me inscrever como estagiário nos quadros do OAB? Não. Ou seja, o aluno de curso jurídico que exerce atividade na tela incompatível pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino. Todavia, é vedada a sua inscrição na OAB como estagiário. Você também sabe que o estágio profissional também pode ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever como estagiário. Além disso, o estágio realizado na Defensoria Pública da União, do DF ou dos estados é considerado válido para fins de inscrição como estagiário nos quadros da OAB. Regra muito importante são os dispositivos relacionados à atuação do estagiário. Lembrando, o estagiário pode praticar atos privativos de advogado. O estagiário pode praticar ou subscrever atos privativos de advogado, desde que em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Além disso, o estagiário também pode praticar alguns atos isolados sob responsabilidade do advogado. Quais são esses atos? Retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga.
obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças e autos de processos em curso ou findos, assinar petição de juntada de documento a processos judiciais ou administrativos. Lembrando, por fim, informação muito importante, que o estagiário também pode exercer atos extrajudiciais quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Por fim, vale destacar que o estagiário não pode praticar atos de consultoria, assessoria, direção ou gerência jurídica, pois esses atos são privativos de advogado e não tem como conciliar com a participação do estagiário. Por fim, algumas informações complementares. O estagiário não pode ser sócio de sociedade de advogados, não pode integrar o quadro societário. O estagiário, desde que inscrito, pode usar insígnias de advogado. Além disso, existe uma infração disciplinar própria do estagiário que nós vamos analisar adiante. O estagiário não pode fazer publicidade, porque a publicidade visa a captação de clientela e a finalidade do estagiário é aprender e não captar clientes. Além disso, estagiário também não pode concorrer a cargos eletivos na OAB e nem votar. Existe um negócio chamado Conferência Nacional da Advocacia. Se o estagiário inscrito na OAB estiver inscrito nessa Conferência Nacional da Advocacia, ele é considerado um membro efetivo da conferência e tem direito a voto. Muito importante, é a única hipótese em que o estagiário tem direito a voto. Por fim, você tem que saber que existe uma comissão de estágio e exame de ordem e que cada conselho seccional é obrigado a manter essa comissão, com a finalidade de coordenar, fiscalizar e executar as atividades decorrentes do estágio profissional de advocacia e algumas informações complementares para vocês aprofundarem o estudo. Nosso próximo tema é advocacia pública, na tela. Você precisa saber que integra a advocacia pública os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas. Todos estes estão sujeitos ao regime do Estatuto da OAB e ainda a um regime próprio ao que se subordinem. Além disso, você precisa saber que todos estes integrantes da advocacia pública estão obrigados a se inscreverem nos quadros da OAB e que esses integrantes também são elegíveis e podem integrar qualquer órgão da OAB. Além disso, você precisa saber que esses integrantes eles se subordinam e se sujeitam ao Estatuto da OAB, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina, inclusive quanto ao tema infrações e sanções disciplinares, ou seja, os integrantes da advocacia pública podem estar sujeitos às regras de sanções e infrações disciplinares previstas no Código de Ética e Disciplina, no Estatuto, enfim. Além disso, os integrantes na tela, também, os integrantes da advocacia pública também se sujeitam ao Código de Ética e Disciplina, como você já sabe, você precisa saber desse detalhe aqui, que também se sujeitam àqueles que ocupam posição de chefia de direção jurídica. Além disso, os integrantes da advocacia pública devem exercer suas funções com independência técnica, contribuindo sempre para a solução e redução da litigiosidade. Todos os integrantes da advocacia pública possuem o dever de urbanidade, inclusive aqueles que ocupem cargo de chefia ou direção jurídica. Eles devem observar o dever de urbanidade para com os colegas, autoridades, servidores e público em geral. Todos estes devem se tratar com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que os integrantes da advocacia pública também devem preservar as suas prerrogativas e devem exercer o direito de exigir igual tratamento com as demais pessoas que se relacionem. Nosso próximo tema é falar sobre o advogado, princípios fundamentais, deveres e ética do advogado, na tela. O advogado, você já sabe, que é o profissional da advocacia inscrito na OAB. Segundo a Constituição e segundo o Estatuto, ele é indispensável à administração da justiça. No seu ministério privado, segundo o Estatuto, no seu ministério privado, o advogado exerce
presta serviço público e exerce função social. E segundo o Código de Ética e Disciplina, o advogado é defensor do Estado democrático, direito dos direitos humanos e garantias fundamentais, cidadania, moralidade, justiça e paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Então, muito cuidado. Segundo o Estatuto da OAB, o advogado presta serviço público e exerce função social, enquanto, segundo o Código de Ética e Disciplina, o advogado deve exercer o seu ministério de acordo com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Lembrando que, no processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e os seus atos constituem munus público. Além disso, a respeito do exercício da advocacia, você já sabe que o exercício da advocacia no Brasil e a designação como advogado é privativo daqueles que estão inscritos na OAB. Segundo o regulamento geral, a atividade da advocacia deve ser exercida de acordo com o estatuto, com o regulamento, com o código de ética e com os provimentos. Vem o Código de Ética e reforça dizendo que o exercício da advocacia exige conduta compatível com o Estatuto, com o Regulamento Geral, com o Código de Ética, com os provimentos e, além disso, com os princípios da moral individual, social e profissional, sendo certo que o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres do Código de Ética e Disciplina. Além disso, o advogado, segundo o Estatuto da OAB, deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e ainda de forma que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Segundo o Código de Ética, o advogado tem que ter a consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades e encontrar soluções justas, enquanto a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Além disso, o advogado deve manter a sua dependência profissional em qualquer circunstância. Ele não deve ter qualquer receio de desagradar magistrado ou qualquer autoridade e nem mesmo de incorrer em impopularidade em razão de defender uma questão judicial. Além disso, o advogado deve zelar pela sua liberdade e independência, mesmo que vinculado ao cliente ou ao constituinte por relação empregatícia, contrato de prestação permanente de serviço, como integrante do departamento jurídico ou ainda como integrante de órgão de assessoria jurídica pública ou privada. Mesmo vinculado ao cliente em razão desses contratos, em razão dessa relação de emprego, o advogado deve sempre manter a sua liberdade e independência. Sendo certo que o advogado pode recusar, ou seja, é legítima a recusa, a patrocínio de causa ou manifestação no âmbito de consulta ao advogado de pretensão concernente a direito que também seja aplicado ao advogado ou ainda que contrarie uma manifestação, uma orientação anterior do advogado. Então, o advogado não é obrigado a patrocinar uma causa ou ainda se manifestar em âmbito consultivo sobre um direito que também lhe seja aplicado de forma desfavorável ou ainda de contrariar um posicionamento seu anteriormente manifestado. Prosseguindo na tela. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei. Além disso, o advogado é responsável pelos atos que ele praticar no exercício da profissão, desde que pratique esses atos com dolo ou culpa, porque é vedada a responsabilidade objetiva. Além disso, em caso de lide temerária, o advogado é solidariamente responsável, juntamente com o cliente. Ambos respondem de forma solidária, desde que ele tenha coligado com o cliente para lesar a parte contrária, e isso será apurado em ação própria. Além disso, existe uma súmula importante que eu quero destacar para vocês, que diz que não pode ser responsabilizado civil ou criminalmente o advogado que, no regular exercício da profissão, tenha emitido parecer técnico sobre dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação pelo poder público. Então, amanhã ou depois, o advogado, ao emitir um parecer opinando pela dispensa ou inexigibilidade da licitação pelo poder público, não pode ser responsabilizado nem civil nem criminalmente nos termos dessa súmula, porque ele possui essa imunidade de seus atos e manifestações. Além disso, o advogado possui alguns deveres específicos que estão previstos lá no artigo 2º, no parágrafo único do artigo 2º do Código de Ética.
Dentre eles, destacamos: o advogado deve preservar em sua conduta a honra, nobreza, dignidade da profissão, zelando sempre pelo caráter da essencialidade e indispensabilidade da advocacia. É dever do advogado ainda atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Além disso, o advogado deve velar pela sua reputação pessoal e profissional, deve empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional, realizar cursos, pós-graduação, atualização. Além disso, deve contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. Deve ainda estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios, dever muito importante esse. Além disso, ele também deve desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar. Ele deve analisar preliminarmente a questão e, se for o caso, desaconselhar se caracterizar uma lide temerária. Destacamos ainda o dever do advogado abster-se de utilizar influência indevida em seu benefício ou do cliente, vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos, emprestar concurso a quem atente contra a ética, moral, honestidade e dignidade da pessoa humana. O advogado também não pode entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o assentimento deste. Faço um grifo aqui também, um asterisco, nesse dever que é muito importante. Sem o consentimento do advogado da parte contrária, o advogado não pode entender-se diretamente com ela. Além disso, também é dever do advogado abster-se de ingressar ou autuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Deve ainda abster-se de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes muito abaixo do valor da tabela de honorários. Além disso, é dever do advogado pugnar pela solução dos problemas da cidadania e da efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Além disso, adotar conduta consentânea com um papel de elemento indispensável da administração da justiça. Além disso, deve o advogado cumprir os encargos assumidos no âmbito da OAB ou na representação da classe. Quando for eleito para um cargo, ele deve cumprir com esses encargos. Além disso, deve zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. E, além disso, é dever do advogado ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Ainda dentro do tema advogado, quero destacar algumas observações na tela. É defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando a má-fé. Ainda, é defeso, é proibido ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou ainda do cliente. Além disso, é defeso, é proibido ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Então, por exemplo, uma sociedade de contadores não pode ser registrada na OAB, porque ela não pode exercer atividade de advocacia, essa sociedade. Eu, como advogado, não posso trabalhar para essa sociedade de contadores para prestar serviços por fora. Ou seja, essa sociedade de contadores não pode me contratar para que eu fique prestando serviços jurídicos como se ela fosse uma sociedade de advogados. É meu dever como advogado não prestar serviços para essa atividade, para essa sociedade relacionado à captação de clientes, de terceiros, para exercer atividade da advocacia de forma indevida por essa sociedade. Além disso, o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Além disso, é vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direto ou indiretamente, a captação de clientela. Além disso, também é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. O advogado possui o chamado dever de urbanidade nas relações com terceiros, devendo observar esse dever com relação aos colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral. O advogado deve tratar todas essas pessoas com respeito e consideração, mas ao mesmo tempo deve preservar os seus direitos e prerrogativas, devendo exigir sempre igual tratamento por parte destes. O dever de urbanidade também deve ser observado nos pleitos eleitorais no âmbito da OAB. Então, nas eleições da OAB, os advogados envolvidos também devem observar esse dever de urbanidade.
Além disso, no caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, serão adotadas as medidas cabíveis, instaurando processo ético disciplinar e ainda dando ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Por fim, quero destacar para vocês que, segundo o Código de Ética e Disciplina, são imperativos de uma correta atuação profissional, o emprego da linguagem escorreita e polida e a observância da boa técnica jurídica, de forma que, com relação ao tratamento, em caso de concursos com colegas de profissão, o advogado que se valer desse concurso de colegas para prestar seus serviços, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedades ou empresas ou entidades, ele deve dispensar tratamento condigno a esse colega, não deve tornar esse colega seu subalterno e ainda não deve dar tratamento que avilte os serviços prestados, mediante remuneração incompatível. Por fim, quando esse aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo departamento ou gerência jurídica devem corrigir esse abuso, inclusive intervindo perante os órgãos competentes com poder de decisão, sem prejuízo das providências que a OAB poderá adotar com o mesmo objetivo. Próximo tema, direitos, prerrogativas e imunidades dos advogados. Certamente uma questão da sua prova estará aqui na tela. Os direitos dos advogados são um conjunto de normas de conteúdo declaratório, constitutivo, melhor dizendo, relacionados a situações jurídicas ligadas a interesses e vantagens do advogado necessárias para o exercício da indispensabilidade do advogado na administração da justiça. Então, são normas que são indispensáveis para que o advogado exerça a sua função e desempenha a sua indispensabilidade à administração da justiça. Lembrando que os direitos não configuram privilégios corporativos, mas sim garantias legais indispensáveis para que o advogado exerça a sua função constitucional. Em caso de descumprimento dos direitos, é cabível o mandado de segurança para tutelar direito líquido e certo do advogado, ou sendo o caso, se esse direito estiver vinculado também a uma súmula vinculante, é possível uma reclamação ao STF. Existem 3 regras importantes relacionadas à defesa judicial dos direitos e prerrogativas previstas no Regulamento Geral, que eu quero destacar para os senhores. O artigo 15 dispõe que o presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional e o presidente da subseção, ao tomar conhecimento de fato que possa causar ou já causou violação de direitos ou prerrogativas da profissão, deve adotar providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir e restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa, se for o caso. Sendo certo que, regra importante, o presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional da subseção, pode designar advogado com poderes bastantes para exercer essas finalidades. Além disso, segunda regra importante, o presidente do Conselho ou de subseção pode deve, melhor dizendo, representar contra o responsável por abuso de autoridade quando constatar violação aos direitos do advogado, violação a legal exercício da advocacia. Além disso, sem prejuízo da atuação do defensor próprio do advogado, o advogado contará com assistência e representação da OAB em inquéritos e ações penais, sempre que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato apurado ou o fato objeto discutido no processo decorrer do exercício da profissão ou ainda se vincular ao exercício da profissão, ele terá essa assistência por parte da OAB. Próxima regra, você precisa saber que não existe hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Todos devem se tratar com consideração e respeitos recíprocos, sendo certo que as demais autoridades, servidores públicos e serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado tratamento compatível com a advocacia, com a dignidade da advocacia, e ainda devem dispensar condições adequadas para o desempenho da função do advogado. Vamos começar agora a análise de cada um dos direitos dos advogados. Alguns serão analisados de forma mais detalhada e outros não. Primeiro direito do advogado é exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Você sabe que, realizando a sua inscrição principal no Conselho Seccional
do seu domicílio profissional, você pode advogar de forma ilimitada e com habitualidade, que significa intervenção judicial em mais de 5 causas, em todo o território do Conselho Seccional onde você possui a sua inscrição principal. Além disso, com essa inscrição principal, apenas e tão somente com essa inscrição principal, você também pode exercer a advocacia eventualmente, limitando-se a intervenção judicial em até 5 causas nos demais territórios dos demais conselhos seccionais. Então, ilustrando, se você possui a sua inscrição principal no estado de São Paulo, aqui você pode exercer a advocacia de forma ilimitada e com a habitualidade, intervindo em quantas causas você quiser. Além disso, apenas e tão somente com essa inscrição principal, você pode exercer a advocacia com habitualidade em todos os demais estados da federação, limitada a intervenção judicial a 5 causas. Se você quiser realizar a intervenção judicial em mais de 5 causas e algum conselho seccional onde você não tem inscrição principal, você precisa realizar a sua inscrição suplementar, conforme já foi analisado. Segundo direito do advogado é a inviolabilidade, é direito do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho e a sua correspondência, escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, meus amigos, essa inviolabilidade abrange o escritório ou local de trabalho, dentre os quais podemos destacar o escritório de advocacia propriamente dito, departamento jurídico de empresa, ou ainda a própria residência do advogado quando utilizada como local de trabalho. Além disso, essa inviolabilidade também abrange os instrumentos de trabalho, pasta do advogado, bolsa da advogada, computador. E, por fim, também abrange as correspondências escritas, eletrônicas, telefônicas e telemáticas. Excepcionalmente, você já sabe, excepcionalmente, é possível a quebra da inviolabilidade desde que preenchidos os seguintes requisitos. Primeiro, precisa existir indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. É necessário que existam indícios de autoria e materialidade contra o advogado de um crime praticado por este. Além disso, é exigida uma decisão motivada da autoridade judiciária competente. Terceiro requisito, existe um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. E, por fim, esse mandado deve ser cumprido na presença de representante da OAB. Esses são os 4 requisitos para a quebra da inviolabilidade do advogado. É interessante vocês decorarem isso e levar para a prova. Além disso, mesmo havendo a quebra da inviolabilidade, é vedada a utilização de informações relacionadas aos clientes de forma geral. Porém, as informações dos clientes de forma geral, essa regra de que é vedada a utilização das informações dos clientes não prevalece, não vai se estender ao cliente que também está sendo formalmente investigado por ser partícipe ou coautor da prática do mesmo crime praticado pelo advogado e que deu causa à quebra da inviolabilidade. Próximo direito do advogado, melhor dizendo, ainda dentro da inviolabilidade, eu trouxe para os senhores aqui os dispositivos relacionados ao tema e, por fim, um provimento que trata sobre como deve ser cumprido esse mandato pormenorizado específico decorrente da quebra da inviolabilidade do advogado. Ainda dentro dos direitos dos advogados, próximo direito é direito do advogado à comunicação pessoal e reservada com seus clientes presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares. Lembrando que esse direito não depende de procuração e ainda esse direito existe mesmo que o cliente seja considerado incomunicável. Mesmo assim, o advogado ainda terá direito de comunicação pessoal e reservada. Próximo direito, você precisa saber que também é direito do advogado, no exercício da profissão, somente poder ser preso em flagrante em caso de crime inafiançável, e que, nesse caso, é direito do advogado também ter a presença de um representante da OAB para a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade. Lembrando que o STF já analisou a questão e decidiu que esse direito é constitucional, e caso a OAB comunicada não envie um representante para acompanhar essa lavratura do auto, a prisão é válida e vai ser mantido o flagrante. Além disso, por fim, vale destacar que fora dos motivos relacionados ao exercício da profissão, o advogado pode ser preso em flagrante por qualquer crime. E nesse caso, ele não tem direito à presença de um representante, porque a OAB será meramente apenas comunicada. Então, em crimes não relacionados ao exercício da profissão, o advogado pode ser preso em flagrante por qualquer delito. E nesse caso, a OAB deve ser expressamente comunicada. No caso, será o Conselho Seccional
o órgão da OAB a ser comunicado dessa prisão em flagrante por crime comum e fora de questões relacionadas ao exercício da profissão. Além disso, é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas à advocacia e, na sua falta, em prisão disciplinar. Ou seja, meus amigos, no decorrer do processo, antes do trânsito em julgado, para ficar bem claro, é direito do advogado não ser recolhido, senão em sala de Estado Maior. Até o trânsito em julgado, o advogado tem direito de permanecer em sala de Estado Maior. Sala de Estado Maior é um local sem grades dentro do estabelecimento militar, com instalações dignas, com prestígio da OAB. Lembrando que a expressão assim reconhecidas pela OAB foi declarada inconstitucional pelo STF. Para ser sala de Estado Maior, a OAB não pode dar pitaco, não exige reconhecimento assim como tal por parte da OAB. Além disso, se não houver sala de Estado Maior, o advogado tem direito à prisão domiciliar. Lembrando que esse direito, previsto no artigo 7º, inciso 5, não se estende ao bacharel em direito. O bacharel em direito não é advogado e, portanto, não possui esse direito do artigo 7º, inciso 5. Ele tem direito apenas à prisão especial. Prisão especial é diferente de sala de Estado Maior. O advogado tem direito, antes do trânsito em julgado, de permanecer em sala de Estado Maior. O bacharel em direito não possui esse respectivo direito de ser preso antes do trânsito em julgado em sala de Estado Maior, mas apenas em prisão especial. Além disso, esse direito do artigo 7º, inciso 5, também não se estende ao estagiário. Lembrando que esse direito do artigo 7º, inciso 5, independe do crime ter ou não relação com o exercício da profissão. Aqui, qualquer crime praticado pelo advogado, tenha relação com a profissão ou não tenha relação com a profissão, vai ser aplicado a regra do artigo 7º, inciso 5, que é o direito do advogado, antes do trânsito em julgado, não ser preso senão em sala de Estado Maior ou, na falta dessa, permanecer em prisão domiciliar. Lembrando, por fim, que, transitada em julgado a sentença condenatória, o advogado será recolhido a qualquer estabelecimento prisional, porque o direito do artigo 7º, inciso 5, se limita ao trânsito em julgado. Próximo direito é direito do advogado ingressar livremente nas salas e sessões de tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Ainda é direito do advogado ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, ainda que fora do horário de expediente, independentemente da presença dos seus titulares. Regrinha muito importante é essa. O advogado tem direito de acesso a delegacias e prisões, ainda que fora do horário de expediente, independentemente da presença dos titulares. Além disso, é direito do advogado ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou ainda colher informação útil ao exercício da sua atividade profissional. Lembrando que esse direito pode ser exercido dentro ou fora do horário de expediente, e ainda é direito do advogado ser atendido se algum servidor ou empregado se achar presente. Além disso, é direito do advogado ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião que participe ou que possa participar representando o seu cliente, perante a qual ele deve comparecer, desde que munido de poderes especiais. Esse direito do advogado ingressar livremente em assembleias ou reuniões exige poderes especiais, pois normalmente essas reuniões de assembleia e reunião são realizadas em locais privados, por isso a exigência desse poder especial para que o advogado ingresse no local privado. É direito do advogado ainda na tela permanecer sentado ou em pé, ou ainda se retirar de qualquer dos locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Próximo direito do advogado é direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados em salas ou gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou ainda independentemente de qualquer condição. Lembrando, esse direito de dirigir-se diretamente aos magistrados abrange o direito de se dirigir às suas salas e gabinetes de trabalho, independe de horário previamente marcado e ainda independe de qualquer outra condição. Qualquer condição ou qualquer regra de horário previamente marcado estabelecido pelo magistrado
a fim de atender advogado, viola esse direito. Deve-se observar, todavia, que o advogado deve respeitar a ordem de chegada para exercer esse direito de comunicação. Próximo direito. É direito do advogado também usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Lembrando, esse direito de utilizar a palavra pela ordem pode ser exercido em qualquer juízo ou tribunal. E esse direito da utilização da palavra pela ordem se dá mediante a intervenção sumária do advogado para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento da causa, ou ainda para replicar a acusação ou censura que forem feitas ao advogado. Ainda, é direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Também é direito do advogado falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Também é direito do advogado examinar em qualquer órgão do poder judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiver sujeito a sigilo ou segredo de justiça, assegurada sempre a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Lembrando que esse direito do advogado de examinar autos de processo inclui os processos findos ou em andamento, em qualquer órgão do Poder Judiciário, do Legislativo ou da administração pública em geral. Ainda, esse direito independe de procuração. Além disso, se os autos do processo estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, o advogado deverá apresentar a procuração respectiva. Além disso, é assegurado ao advogado, como visto, a obtenção de cópias e a possibilidade de tomar apontamentos. Lembrando que essa regra do artigo 7º, inciso 13, se aplica integralmente a processos éticos e procedimentos também eletrônicos. É direito do advogado ainda examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante ou de qualquer investigação, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Lembrando, o advogado possui o direito de examinar autos de flagrante de investigação de qualquer natureza. Então, qualquer autos de investigação, o advogado possui direito de examiná-lo. Esses autos podem ainda estar em andamento ou estarem concluídos. E ainda, esse direito de exame de autos de qualquer investigação abrange qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Dê uma olhadinha depois na súmula vinculante número 14, que tem relação com o tema. Além disso, vale destacar que esse direito de examinar autos de investigação não depende de procuração, essa é a regra. Todavia, se os autos estiverem sujeitos a sigilo, o advogado deverá apresentar a procuração para exercer esse direito. Lembrando, esse direito de examinar autos de flagrante de investigação de qualquer natureza prevalece mesmo que os autos estejam conclusos à autoridade. E, por fim, o advogado pode copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, inclusive abrangendo aqui tirar fotos com celular, scanner, etc. Ainda dentro desse direito do advogado de examinar autos de investigação, quero trazer uma observação importante na tela. A autoridade competente por conduzir a investigação, como por exemplo o delegado, pode delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências que ainda estejam em andamento e ainda não estejam documentados nos autos do caderno de investigação, sempre que esse acesso do advogado aos autos de investigação caracterizar um risco de comprometimento
da eficiência, eficácia ou finalidade da diligência. Então, por exemplo, o delegado de polícia pode delimitar o acesso do advogado a uma informação de que está sendo cumprido ou que será cumprido amanhã ou depois o mandado de busca e apreensão, porque esse acesso do advogado, essa informação de que foi expedido o mandado de busca e apreensão, que será cumprido, pode prejudicar a finalidade da medida. Lembrando que, para que seja possível delimitar o acesso, é necessário que essa diligência esteja em andamento e que ela ainda não tenha sido documentada. Além disso, vale destacar que implica responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade daquele responsável que impedir o acesso do advogado para prejudicar o exercício de defesa, quando ele não observar esse direito do advogado a examinar autos de investigação, ou ainda, quando ele fornecer os autos de investigação para exame do advogado, porém, fornecê-lo de forma incompleta, ou ainda, o fornecimento desses autos com a retirada de peças já incluídas. Tudo isso possibilita a responsabilização criminal e funcional do agente por abuso de autoridade. Lembrando que o advogado possui direito subjetivo, nesses casos aqui, o advogado possui direito subjetivo de requerer o acesso aos autos ao juízo competente. E por fim, tudo que a gente falou até agora sobre esse direito de examinar autos de investigação se aplica integralmente a processos ou procedimentos eletrônicos. Além disso, é direito do advogado ter vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou ainda também possui o direito de retirá-los pelo prazo legal. Também é direito do advogado retirar autos de processos findos já concluídos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Lembrando que o disposto no inciso 15 e no inciso 16 do artigo 7º não se aplica, ou seja, o advogado não vai ter o direito de retirada, nesses casos, aos processos sobre regime de segredo de justiça, ou ainda quando existiram nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos em cartório, secretaria ou repartição, desde que esse ato, essa circunstância seja reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou ainda requerimento da parte interessada. Também não será aplicado esse direito do inciso 15 e 16 de retirada até o encerramento do processo, quando o advogado deixar de devolver os autos respectivos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Regrinha muito importante. O advogado retirou os autos, tem que devolvê-lo no prazo legal. Se ele deixar de devolver esses autos no prazo legal e só realizar a devolução depois de que for intimado, ele não vai ter mais direito a exercer essa retirada prevista no inciso 15 e no inciso 16. Além disso, também é direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela, que nós vamos analisar adiante. Também é direito do advogado usar símbolos privativos da profissão da advocacia. Além disso, também é direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou ainda sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional, que é um tema que vamos analisar adiante. Lembrando que o advogado deve manter o sigilo e deve recusar depor sobre esse fato, ainda que seja solicitado ou autorizado pelo constituinte. Ainda dentro dos direitos dos advogados, é direito também do advogado retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidi-lo mediante comunicação protocolizada em juízo. Lembrando que esse direito de retirada do recinto onde esteja aguardando pregão para ato judicial existe desde que preenchidos os seguintes requisitos. Primeiro, é exigido que a autoridade competente não tenha comparecido para o ato. Além disso, existe o transcurso de 30 minutos ou mais e, por fim, o advogado deve protocolar uma comunicação no juízo informando essa retirada. Lembrando, o atraso de pauta não gera esse direito de retirada do recinto, porque nesse caso a autoridade está presente.
Ou seja, só existe esse direito do artigo 7º, inciso 20, se a autoridade está ausente, se ela não compareceu para praticar o ato. Além disso, a CLT possui um prazo específico de 15 minutos aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho pelo princípio da especialidade. Ainda, é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou ainda depoimento e demais provas decorrentes desses atos, direta ou indiretamente, podendo inclusive no curso da apuração apresentar razões e quesitos. Um novo direito do advogado, muito importante, a partir dessa inovação aí, o advogado possui o direito de assistir os seus clientes investigados ao serem interrogados ou ao prestarem depoimentos em um órgão responsável por conduzir investigação criminal. E se esse direito não for respeitado, será caso de nulidade absoluta do interrogatório, do depoimento e ainda de todos os elementos investigatórios decorrentes ou derivados direta ou indiretamente desses. Próxima informação. Você precisa saber que o advogado possui imunidade profissional e não constitui injúria ou difamação punível qualquer manifestação de sua parte no exercício da atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares. Algumas observações é que a imunidade profissional abrange apenas a injúria e a difamação. Ela não abrange a calúnia e o desacato, você já sabe disso. Além disso, a imunidade profissional abrange a manifestação do advogado, seja em juízo, seja fora dele. Qualquer manifestação do advogado no exercício da profissão em juízo ou fora dele está abrangida pela imunidade que se relaciona à injúria e à difamação. Não são puníveis nesse caso. Além disso, você precisa saber que essa imunidade profissional não impede que a OAB aplique sanções disciplinares ao advogado pelos excessos que esse advogado cometer. Além disso, duas regrinhas importantes. Duas previsões importantes é que o Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados com uso assegurado à OAB. Apesar de não ser comum na prática termos instalado salas exclusivas para advogado em delegacias, saiba que esse dever do Poder Judiciário e do Poder Executivo abrange todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias e presídios. E ainda, vale destacar que o STF declarou essa expressão controle inconstitucional, ou seja, essa sala especial permanente para advogado é de uso assegurado à OAB, mas o controle é da respectiva instituição onde ela se encontra. Além disso, no caso de ofensa inscrito à OAB, no exercício da profissão de cargo ou função na OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Para encerrar esse tema de direitos dos advogados, quero tratar dos direitos específicos das advogadas na tela. Trouxe para vocês um quadro comparativo com os direitos da advogada e quero explicar isso da forma mais didática possível. Você precisa saber que todas as advogadas, gestante, lactante, adotante ou que der à luz, advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz, todas elas têm direito à preferência na ordem de sustentação oral e ainda preferência nas audiências. Além disso, advogada lactante, adotante ou que der à luz, todas elas têm direito à creche, onde houver, ou ainda a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. É óbvio que a advogada gestante não entra aqui. A advogada gestante ainda não teve o filho, não é lactante, não é adotante e ainda não deu à luz. Então não faz sentido ela ter direito à creche. Além disso, a advogada gestante, apenas a gestante, possui dois direitos exclusivos, que é a entrada em tribunais sem ser submetida a detector de metal ou aparelho de raio-x. É óbvio, ela está com feto dentro da barriga e não pode ser submetida a isso, a pena de prejudicá-lo. Além disso, ela também tem direito à reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais em razão da sua condição de gestante. Esses dois direitos aqui são exclusivos da advogada gestante. Por fim, existe um direito exclusivo da advogada adotante ou que der à luz, que é a suspensão dos prazos
processuais quando ela for a única patrona da causa e desde que ela notifique o cliente por escrito acerca desse requerimento de suspensão do prazo. Então, recapitulando, todas as advogadas possuem direito de preferência na hora das sustentações, de sustentação oral e audiências. Todas as advogadas, com exceção da gestante, possuem direito ao acesso à creche ou ao local adequado para atendimento do nenê. A advogada gestante possui o direito exclusivo, somente se dedica a ela esse direito, de entrar em tribunal sem ser submetida a detector de metal, aparelho de raio-x e ainda reserva de vagas em garagens dos fóruns de tribunais. E, por fim, também existe um direito exclusivo da advogada adotante que der à luz, que é a suspensão dos prazos processuais quando ela for a única patrona ou quando ela for a única patrona e realizar a notificação por escrito do seu cliente. Aqui eu trouxe para os senhores o prazo de duração desses direitos para a leitura complementar.